eu vou falar das nossas elites e eu vou tocar na elite militar. Você sabe que eu vi matéria essa semana dizendo que os militares sumiram do debate público, sumiram do debate político, sumiram das redes sociais, que há uma política de disciplina, inclusive, sobre os militares para que não se manifestem nas redes sociais. E eu entendo esse momento que a gente está vivendo, mas eu quero falar do desserviço que isso acarreta. Preste atenção, aqui nos Estados Unidos nós temos deputados e senadores que são oriundos das Forças Armadas. Aliás, são muitos, porque o serviço aqui militar é interessante, porque ele tem várias janelas de saída. Você está trabalhando, você faz um contrato com as Forças Armadas. Eu tenho, por exemplo, um primo que está na Space Force, ele era da Força Aérea e migrou para a Space Force. Ele tem um contrato, inclusive ele ganha mais porque fala português. E poderia ganhar mais se escrevesse português, mas ele não aprendeu, ele já nasceu aqui nos Estados Unidos. Então, ele está com um contrato, mas ele pode acabar esse contrato e vir para a vida civil. E alguns vão para a vida política, como capitães, como majores. O Bolsonaro foi como capitão. Mas aqui é comum isso. Aliás, é difícil você chegar a ser coronel aqui nos Estados Unidos, porque você tem várias janelas de saída e você é muito bem recebido pelo mercado de trabalho. Porque você é um homem preparado, com cultura, com valores e absorvido. E, de repente, nós estamos vivendo um momento político tão delicado que os clubes militares, hoje, passaram a nem debater os problemas nacionais. Estão receosos. Agora, estão até, muitas das vezes, intimidados pelo momento político, com oficiais generais como o Heleno, como o Braga Neto, como o Paulo Sérgio, como o Garnier e tantos outros militares que estão presos. Tem militares, inclusive, exilados políticos. Tem um coronel exilado político aqui nos Estados Unidos. Esse momento que a gente está vivendo, eu vi um debate que aconteceu essa semana lá em Brasília, lá na Comissão de Segurança Pública. E nesse debate, eu vi um deputado dizendo, se eu não me engano, ele agora é do Novo, era do PL, passou para o Novo, eu esqueci o nome dele Luiz agora, Lima. que era atleta. Por favor, repete. De quem ele é? Ele é do Rio, coronel? É o Luiz Lima. Luiz Lima, ele mesmo. Até me desculpe, me fugiu o nome dele. Mas o Luiz Lima é um cara sensacional. E ele falou de Niterói, ele dizendo, olha, será que o ministro das Relações Exteriores sabe que o Rio de Janeiro, as unidades militares, hoje, fogem das áreas controladas pelo narcotráfico, etc. E eu vou falar para você, Pitoli, muito rapidamente, que esse tema que você falou do Pará, que você mostrou hoje aqui, os agricultores sendo expulsos, essa política nossa ridícula que está sendo feita ali no Pará, parte da responsabilidade é dos militares. E eu vou te dizer, porque se você conversar com o deputado Girão, lá, deputado do Rio Grande do Norte, ele vai te contar, eu acho que ele até já te contou, e a nossa audiência, procure ali nas redes sociais. Ele saiu do Exército porque ele se negou a ficar calado quando houve a demarcação de Raposa Serra do Sol em Roraima. Ele era comandante de brigada, era um general, e disse, é um absurdo a gente se calar diante dessa irresponsabilidade. A mesma coisa está acontecendo no Pará. O Pará hoje, para você ter uma ideia, o Brasil precisaria ter uma segunda frota da Marinha no norte. O Exército, ele dividiu a Amazônia em um comando militar de uma Amazônia ocidental e uma oriental, porque é tão grande que teve que botar um comando ali em Belém. Então você tem parte da Amazônia sendo, vamos dizer assim, guardada do ponto de vista operacional pelo Exército, com sede em Manaus e parte com sede em Belém. E as Forças Armadas não estão vendo tudo isso que está acontecendo? Claro que sim, só que estão intimidadas. Foram retiradas do papel importantíssimo de debate político. Por exemplo, eu estou aqui como jornalista agora, comentarista, etc., porque você me deu a oportunidade. Mas, na verdade, Pitoli, você talvez nunca tenha pensado sobre isso, mas você, na verdade, você está recuperando parte do teu dinheiro, porque foi o teu dinheiro que me deu a bagagem cultural para estar aqui debatendo, que me deu a bagagem profissional, 32 anos da minha vida, você
pagou o meu salário para que eu me formasse, fizesse os cursos. Eu tenho experiência internacional, viajei para vários países do mundo, estive na OTAN, estive em países da Europa, na Alemanha, na Bélgica, na França, na Espanha. Já viajei vários países aqui nos Estados da América do Sul, praticamente toda, com missões militares. Então vocês me deram o idioma espanhol, vocês me deram o idioma inglês, vocês me deram a base cultural e eu retribuo como eu posso no debate político. Isso é fundamental. Qualquer país não prescindiria, não abriria mão dessa bagagem dos militares e que eles precisam contribuir. E eu vou dizer para você, o Luiz Lima falou dessa expulsão dos militares das áreas controladas pelo narcotráfico. A minha experiência pessoal, eu comandei o CPOR do Rio de Janeiro dentro da comunidade da Maré, dentro do complexo da Maré. Eu comandei ali dentro. E digo para você, hoje o CPOR não está mais lá. Ele foi para a Vila Militar. Do meu lado tinha o depósito de aeronáutica. Hoje está abandonado. Todas essas unidades que foram realmente transferidas, um dos motivos que foi considerado um motivo excepcional foi segurança. Segurança para os militares, segurança para suas famílias, inclusive para os alunos do CPOR. Mas eu vou te dizer que eu, quando comandei o CPOR, eu tentei não me submeter e não me ajoelhar para essa realidade. Por quê? Quando eu comandei, para que você tenha uma ideia, havia um comércio de droga do lado do meu quartel. E eu falei, eu não admito. O mínimo que eu exijo é que o crime seja feito de maneira velada. Eu não posso ter um militar com um fuzil na mão vendo o traficante ali do lado da escola, que tinha uma escola do lado do quartel. Eu retirei aquele comércio. E como é que eu fiz isso se eu era militar das Forças Armadas? Eu fui à prefeitura, pedi fiscalização, mandei avisar, distribuir cartazes, falei, não quero mais ônibus pirata estacionado aqui na porta do quartel e fui lá. Depois eu peguei a tropa, uma vez por mês, eu ia correndo. Tinha vezes que eu tinha médicos e farmacêuticos e dentistas, junto com os 200 alunos CPOR mais os soldados. Eu ia correndo por dentro da favela, 700 homens, uniforme de educação física, cantando por dentro da favela, comando vermelho e terceiro comando puro ali, olhando, a ADA do outro lado olhando, eu passava pela Baixa do Sapateiro, ia para a Vila Olímpica da Maré, fazia educação física lá e dizia, eles têm que entender que essa área aqui, durante o dia, é um bairro pobre, mas o exército está aqui dentro. Durante o meu comando, eu fiz ações cívico-sociais dentro da Vila Olímpica da Maré e promovi um salto de paraquedas dos precursores paraquedistas, dentro da Vila Olímpica da Maré, armados e equipados com a bandeira do Brasil, as crianças esperando, aquilo ali com médicos fazendo acios, etc. E eu fiz isso por quê? Porque eu dizia, é inadmissível que essa população não entenda que as Forças Armadas estão aqui e eles não podem ficar submetidos a não usarem esse complexo com piscina, quadra de tênis, com uma série de atividades bancadas pela Petrobras e as pessoas não utilizavam porque não podiam migrar de um lado para outro, que era um lado Comando Vermelho, terceiro Comando Puro e amigos dos amigos. E o que eu pude fazer para não me ajoelhar para essa lógica? Por quê? Porque nas Forças Armadas foi dito o seguinte, você não pode interferir na segurança pública, a segurança pública não é tua responsabilidade, teu problema é dentro do quartel. E eu vou finalizar dizendo o seguinte, eu participei de um simpósio de justiça jurídico, em que ele era major na época, e eu era tenente-coronel novinho, porque eu assumi aquele comando, porque o comandante do CPOR do Rio de Janeiro, quando eu assumi, tenente-coronel novinho, recém-promovido, eu assumi por quê? Porque o comandante era um guerreiro, combatente, paraquedista, ele foi preso e exonerado. Sabe por quê? Porque ele emprestou fuzis do CPOR para o 22 BPM, que estava com os fuzis todos presos na justiça, porque trocava tiro todo dia com narcotraficantes, e o fuzil ficava preso na justiça ali enquanto estava na investigação. E o comandante do CPOR pegou e emprestou esses fuzis sem pedir autorização e por causa disso ele foi preso e exonerado. E aí precisavam de um comandante, botaram um garoto lá que eu era o tenente-coronel. Talvez por isso eu tenha feito essas loucuras todas. Mas digo para você que essa minha atividade ali foi para não me ajoelhar, porque um assessor jurídico disse o seguinte, veja só, um carro passou na frente de um quartel do Exército, capotou, de dentro desse carro saíram homens e uma mulher armados, pararam um outro carro
Tiraram o motorista e pegaram o carro e foram embora, na frente de um quartel do Exército. O assessor jurídico perguntou o que se achavam. E ele disse que o comandante da guarda daquele quartel agiu corretamente, porque ele se protegeu e não interferiu no que aconteceu. E eu me levantei e falei o seguinte: olha, se esse sargento fosse comandante da guarda do meu quartel, ou seja, do CPO, ele estaria preso. Porque tem uma ordem que eu publiquei em boletim dizendo que é inadmissível que um brasileiro seja assaltado na Avenida Brasil, na porta do CPOR, e um militar armado de fuzil não faça nada. Para isso, inclusive, a gente tinha os nossos militares com uma 12, porque davam um tiro de advertência de 12 para só depois engajar com o fuzil se fosse necessário. E os meus comandantes de guarda, eles iam ali para dentro da Avenida Brasil, ficava do lado da pessoa até trocar um pneu, até chamar um reboque, mas ninguém podia ser assaltado na porta do quartel. E aquele assessor jurídico, eu disse: você está errado. Você está com a lógica, eu tenho que lhe defender, coronel. Não, você tem que defender a imagem institucional do Exército, que nós não podemos estar no Rio de Janeiro convivendo com isso. Só que hoje, institucionalmente, as Forças Armadas estão acovardadas. Sim. Por quê? Porque uma lógica foi colocada, Pitoli, e que é uma lógica do sistema judiciário, que nós temos bons juízes, bons desembargadores, do sistema político e da elite militar e da elite empresarial também. Temos que tomar uma decisão de mudar isso tudo. Espero que a gente tenha coragem, Pitoli. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.